Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Eu estou aqui, pegando uma fresquinha aqui no meu jardim. Meu pé de planta aqui tá meio maltratado, porque na verdade esse planta aqui é um pé de chuchu. Só que como aqui vem muito passarinho, eu gosto de colocar água e comida para meus passarinhos. Eu falo meus, porque é da natureza. Deus colocou para nós apreciar. Eu não tenho passarinho preso, não gosto e também não aconselho para ninguém a prender passarinho. Passarinho tem que viver igual eu, livre na natureza, para adorar ao nosso Criador, na beleza da sua santidade. Os pássaros também louvam o nosso Criador. Mas, meu querido, falando sério, não é que o assunto que eu estava falando de pássaro não é sério, é sério também. Agora vamos falar sério na palavra. Todo homem, ele é místico por natureza. O ser humano, ele é místico por natureza. Dificilmente um estudo ou uma palavra minha vai mudar o pensamento de alguém que é religioso. O ser humano, ele não nasce com religião, mas a religião começa a fazer parte dele a partir do momento que ele vai crescendo, tanto na estatura quanto na intelectualidade. O problema não é a questão da religião, a religiosidade. O problema, sabe qual é? É que dentro desse assunto em que o homem nasce, não é, livre, e ele vira adulto e ele passa a acreditar numa religião. O problema é que o homem, ele passa a dar valor mais à sua própria religião ou denominação do que propriamente a palavra escrita. Eu quero ler o capítulo 2 de Eclesiastes para você talvez entender um pouquinho do que eu estou falando. Você quer saber o que é a vida do ser humano aqui na Terra? Você acha que você, por ser rico, você é melhor do que o outro? Você acha que você, por ser de uma cor diferente do outro, você é melhor? Você acha que a sua posição social é melhor do que a outra? Você acha que por você possuir carro importado, você ser pastor de um grande ministério, você acha que você é mais importante do que o membro da igreja? Na verdade, nem era para existir isso mais. Só que você ou sabe e não quer ensinar, ou você não sabe, aprendeu errado e está ensinando errado, como o papagaio. O papagaio, o que tem de crente papagaio no mundo, não é pouca coisa. O que é o crente papagaio? Ele repete aquilo que ouve. O papagaio, tudo que você fala, ele tenta assimilar e tenta imitar. Eu não sei por que os institutos de pesquisas ainda não pararam para estudar o cérebro do papagaio, porque é um pássaro incrível. Olha o que está escrito, meu querido, aqui no capítulo 2 de Eclesiastes. Você acha que o homem, o ser humano, ele é importante dependendo da sua religião, denominação, a sua posição social, a sua cor? Você acha que o homem é importante a partir deste estigma? Não. Eclesiastes 2. Disse eu no meu coração, 2 pontos. Ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas também isto era vaidade. Do riso, diz, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria, e como me apoderar da loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas. Olha só o que Salomão vai dizer. Você acha que você é importante, não é? Você acha que você é melhor do que o outro, não é? Você acha que você
é o dono da cocada preta, né? Você acha que você é a melhor Coca-Cola do deserto, não é? Você acha que você é o cara, não é? A partir do versículo 4. Eu fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas. Preste bem atenção numa coisa que eu esqueci de falar. Olha o tempo verbal das coisas que Salomão fala. Todas elas no passado. Desde quando foi escrita, o tempo verbal é passado. Fiz. Ele não falou estou fazendo ou farei. Ele fala fiz. Então ele já estava lembrando do passado. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinha, fiz hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz tanques de água para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vacas, ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Queridos, dá vontade de rir quando você lê isso aqui, mas ao mesmo tempo você para pensar. Você para pensar. Qualquer dia desse, nas outras redes vizinhas, TikTok, não é? Kawaii, Face, F grandão, aquela rede, aquele F azul ou branco, não sei. E aqui, no principal YouTube, eu vou fazer um vídeo sobre a formação que Salomão tinha. Agora, para um homem que tinha tanta formação, falar isso aqui, aí sim, é para a gente parar e pensar. Então ele fala assim: eu fiz tanques de água para com elas regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Tá vendo? Isso aqui é para parar e pensar. Aí ele fala assim: amontoei prata, ouro, joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte, ou seja, de todo tipo. Aí ele fala assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Salomão, você era o cara mesmo, hein? Você foi superior a todos os reis que antes reinaram antes de você. Você era o cara mesmo. Aí ele fala assim, ele diz assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim. Deixa eu ver se dá para colocar aqui para ficar melhor. Dá não. Aqui mesmo. Que antes de mim. Aí ele fala assim: eu provi-me de cantores e cantoras. Engrandeci-me, sobrepujei a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Apesar da riqueza material que Salomão tinha, mas ele falou, ele disse isso aqui, ó: apesar, em tudo isto perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo o que os meus olhos desejaram, eu não neguei isso a eles, nem privei o meu coração de nenhum tipo de alegria. Ou seja, se ele quisesse se alegrar com vinho,
era no estalar de dedo. Se ele quisesse ter um monte de mulher no mesmo quarto ao mesmo tempo, era no estalar de dedo. Se ele quisesse sair em 2, 3, 4, 5 carruagens de ouro puro, ele saía. Se ele quisesse viajar, não era de avião porque não tinha ainda, mas se ele quisesse mandar construir o melhor barco, o melhor navio da época, ele mandava fazer e era no estalar de dedo. Aí Salomão diz aqui, ó: tudo que o meu coração quis, eu fiz. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Preste atenção nisso aqui. Isto foi a porção de todo o meu trabalho. Agora vamos ver como que estava o psicológico, o espiritual da vida dele. Fisicamente, materialmente, estava beleza. Ele adquiriu tudo que ele quis. Ele fez tudo que ele quis. Ele está dizendo aqui, ó: o meu coração se alegrou por toda a minha obra, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Agora vamos ver o psicológico de Salomão. A carne dele estava satisfeita. Ele tinha tudo que ele quis. Tudo que ele quis possuir, ele possuiu, porque era o mais rico da sua época. Não houve antes dele, nem depois, um cara tão rico quanto Salomão. Agora estava bem. A sua parte física, carnal, os desejos da sua carne, estava 100%. Agora vamos ver o outro lado da coisa. Como tem muito ser humano na terra, principalmente muitos líderes evangélicos, que possuem de tudo, mas no fundo, eles sabem que eles usam isso aqui para mentir para as pessoas, para enganar as pessoas e para meter medo das pessoas. A partir do versículo 11, vamos ver agora o outro lado de Salomão. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E vi que tudo era vaidade, e também aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Queridos, eu disse, eu falei, só que ninguém consegue enxergar isso aqui, meu irmão. Não é lágrima de crocodilo não, tá? Não é lágrima de crocodilo não. Ninguém consegue enxergar isso aqui não, meu querido. Passa isso aqui para um líder religioso. Salomão fala de muitas coisas que a carne dele alcançou. Agora, graças a Deus, queridos, que ele fala o outro lado também. Depois que tudo que ele tinha, que possuiu, conseguiu comprar, adquirir, aí ele está falando assim para você e para mim. Tem um outro lado que eu tenho que explicar para vocês. Eu vou falar o outro lado da coisa. Aí ele diz: olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Ou seja, que eu consegui. Aí ele fala assim: e vi que tudo era aflição de espírito, era vaidade, e que nenhum proveito havia debaixo do sol. Observa o verbo então, ou a partir daí. O advérbio então passei a contemplação, ou seja, daí então, daí eu passei a contemplação da sabedoria e da loucura e da estutícia. Pois que mais fará o homem que seguir ao rei?
o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a astutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Aí Salomão, a partir do versículo 18, ele diz assim: odiei todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Por quê? Porque a palavra visto é a mesma coisa. Por quê? Porque eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. É isso que acontece, queridos. É só isso, não adianta você ser prepotente, arrogante, não. Não adianta você querer ser mais do que o outro. O que você faz é para deixar para os outros, que vêm depois de você. Ou você está pensando que você vai para o céu, como diz os religiosos, que você vai levar alguma coisa. Primeiro que ninguém vai para o céu. Quem volta para Deus é o Espírito de Deus que está dentro de nós. E que não é todo mundo que tem esse Espírito. Não é todo mundo, não. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus, lá em Romanos 8, você leia todo o texto e você vai ver. Por que a sepultura para muita gente é o fim da existência humana de uma vez por toda, o fim eterno. Agora, vida eterna, primeiro que vida eterna você vive ela na terra, porque quando você vive uma garantia de que seu espírito volta para Deus, você sabe que você está vivendo eternamente. Agora, se você vive aqui enganando os outros, mentindo para os outros, você tem certeza também que o espírito não volta para Deus. Primeiro que você não tem. Espírito você tem, mas o espírito seu, com E minúsculo. Agora o Espírito de Deus dentro de você, é impossível você mentir para os outros, você usar a Bíblia para mentir para os outros e ao mesmo tempo ter esse Espírito de Deus dentro de você, queridos. Aprenda isso. Então Salomão ele diz: quem sabe se será ele sábio ou tolo, contudo ele se apossará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que houve sabiamente debaixo do sol. Isso também é vaidade. Agora a partir do 23. Todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que isto também vem da mão de Deus. Vi que isto também vem da mão de Deus. Está vendo, querido? Você viver, você trabalhar, você se divertir, você ir ao cinema, você jogar bola, você fazer uma caminhada na praia, ou no sítio, ou na rua, você pegar o carro, a moto, ou a bicicleta e passear, você viver bem com a sua família, isso é dom de Deus. Agora você viver enganado pelos outros, isso não é dom de Deus não, querido. Da onde? Você viver entregando seu dinheiro para pastor, aonde que isso é dom de Deus? Dom de Deus é você usufruir daquilo que você ganha, do seu trabalho. Então Salomão disse que todos os dias são dores e a sua ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. Nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que isto também vem da mão de Deus, pois sem ele, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Ao homem que é bom diante dele, ou seja, diante de Deus, Deus dá sabedoria. Isso para mim é o suficiente. Sabedoria, conhecimento e alegria. Isso para mim é o máximo. Eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter muito dinheiro, melhor. Então, mas eu tendo sabedoria, conhecimento e alegria, já está bom. Mas ao pecador, Deus dá trabalho para que ajunte e amontoe para quem? A fim de dar àquele que agrada a Deus. Isto também é vaidade de aflição de espírito com E minúsculo. Você não vai conseguir ver. Espírito com E minúsculo. É o seu espírito. Não é o Espírito de Deus que vai viver nessa aflição, não. Entendeu? Deu para entender? Ah, queridos, você não sabe o quanto que eu gostaria de ter condições de viver 100%
aqui na rede social, só estudando a Bíblia e trazendo aqui, mas eu tenho as minhas tarefas também. Eu ainda trabalho, né, no trabalho secular. Eu estou, além eu faço Uber, trabalho no meu trabalho normal, mexo alguma coisa aqui para o meu filho, que eu também entendo alguma coisa de pedreiro, graças a Deus. Estou fazendo a casa do meu filho, que é do lado da minha casa, trabalho de Uber, trabalho na minha profissão secular e ainda consigo um tempo, graças a Deus, para estudar a Bíblia, não é? Consigo um tempo para trazer esses estudos, graças a Deus. Esse estudo é para você que gosta de entender a palavra de Deus. Obrigado, meu querido. Continue aí se inscrevendo no nosso canal, você que é membro, continue, compartilhe o nosso trabalho e Deus te abençoe rica e poderosamente. Nos ajude lá na descrição do vídeo, e eu estou remetendo para os irmãos ali na África, não é? Se eu ganhar muito, quem sabe o irmão faz uma oferta boa, né? Aí eu vou dividir um pouco para os irmãos lá e um pouco para mim continuar o meu projeto aqui do meu estúdio. Agora, se for um pouquinho, não é? Se for pouquinho que eu falo assim, em certa parte, eu envio tudo, não é? Quando eu receber uma oferta boa, eu vou dividir. Mas como é uma oferta que os irmãos têm ajudado bastante, uma oferta do coração, não muita coisa, não é? Eu estou enviando para eles. Eu não fico com nada, não, né? O dia que eu receber uma boa oferta que dá para dividir, para mim ficar com um pouquinho, eu vou ficar. Mas por enquanto eu envio lá para os irmãos, tá bom? Deus que te abençoe, tamo junto. Tchau.